E agora, o que eu faço? Você começa novamente, entendeu? Você começa novamente, mas pastor, já estava já na sexta. Você faltou a outra, então, para quê? Para você aprender a ter responsabilidade e ter um comprometimento com a oração, que a oração é em prol dos seus pedidos. Se você não tem compromisso, quem vai ter? Entendeu? Então é em prol dos seus pedidos, em prol daquilo que você quer conquistar, que você quer avaliar, você quer alcançar de Deus, ou você quer apresentar a Ele para que Ele possa transformar isso em bênção, entendeu? Então, nada mais justo que você cuidar da sua campanha, você estar atento e ligado com a quarta-feira, entendeu? Então se prepara aí que antes do culto começar, já vai pensando nos seus pedidos. Mas pastor, tem tanto pedido. Aí uma orientação, foca em 3. Aí depois que aqueles 3 forem, aí você apresenta hoje, vai apresentando, vai assim. Pastor, mas quando que vai acabar? Eu poderia falar assim, quando acabar os seus problemas. Mas aí eu não vou falar isso, eu vou preferir falar, vai acabar só quando Jesus voltar, ou quando você se antecipar e for encontrar com Ele antes de Ele voltar. Entendeu? Então, essa campanha é a de eterno, tá? Ela vai acompanhar você, vai depender de você, tá bom? Precisamos ser famílias de oração. Irmãos, nós precisamos ser família de oração. Camila, Zé Luiz, Maitê, Pedro precisa ser uma família de oração. Elvis, uma família de oração. Gustavo, uma família de oração. Pedro, Fernanda, Maria, uma família de oração. Irmã Fátima, uma família de oração. Irmão Miguel, uma família de oração. Adriano Valério, uma família de oração. Nós precisamos ser famílias de oração. Nós estamos vivenciando o mês da família. O mês de maio é o mês da família, onde nós estaremos todos os cultos falando sobre família. A família vivendo uma nova estação. Daniel capítulo 2, verso 21 e 22 fala sobre sabedoria, que Deus coloca reis, tira reis, Deus dá sabedoria, dá entendimento, para que você possa abençoar e fortalecer a sua família, edificar e fortalecer a sua família. Deus nos dá essa sabedoria. Para isso, quando Deus quis que o mundo existisse, Ele tinha um plano. Quando Deus quis que a humanidade existisse, Ele também fez um projeto. Ele tinha um plano quando Ele quer que o mundo exista. E Ele também tem um projeto quando Ele quer que a humanidade venha existir. Tudo que existe fora do nada é um projeto e um plano. E quem construiu uma casa, por exemplo, segue um projeto. Tudo que existe do nada tem um plano, tem um projeto. Quem vai construir uma casa tem um projeto. Por mais que não tenha um desenho, porque não é arquiteto. Eu, por exemplo, quando eu comprei esse terreno aqui, eu comecei a projetar esse templo na minha cabeça. E aí depois eu comecei a desenhar. Eu tenho desenho desse templo. Eu tenho desenho dele, tem tudinho. Aí agora eu estou fazendo algumas mudanças lá para trás. Mas quando eu pensei em construir esse templo missionário, eu comecei a planejar na minha cabeça, a projetar. E aí eu comecei a desenhar. E aí depois, quando eu fui começar a construir,
eu comecei a construir em cima daquele projeto, em cima do desenho que eu tenho até hoje. O templo não mudou nada. A frente, as laterais, o templo em si, dentro do templo. Na verdade mudou que o altar seria lá. Aí eu no meio aí eu mudei o altar para lá. Então, tudo que você vai fazer, você vai construir, precisa-se de um plano. Já viu que tudo que a gente vai fazer, que a gente não projeta, a gente não planeja, a tendência é dar errado? E aí depois você tem que corrigir rota, você tem que corrigir os detalhes, você tem que... E interessante, quando você constrói a sua casa, não é quando a Caixa Econômica, quando o engenheiro, quando o arquiteto vai construir sua casa, não é? Mas quando somos nós que construímos, nós gastamos mais, nós levamos tempo a mais. Por quê? No meio da construção a gente quer mudar tudo. A gente quer falar, a gente constrói, eu não quero mais essa parede aqui, quer, bota ali. Ah, eu não quero mais o banheiro ali, quero lá. A cozinha, eu não quero mais ela dessa forma. E aí você vai gastando além do que você planejou em gastar. Por quê? Você não planejou. Você pode até ter planejado, mas você vai mudando o planejamento a todo momento. Eu imagino o Elvis é pedreiro. Aí ele vai fazendo obra por aí, tudo. Aí ele chega lá, pessoal, quero que o senhor faça isso. Quando ele começa a fazer, quando está na metade, puxa, eu estava pensando melhor, não era melhor fazer assim, assim, assim? E aí no meio da obra a pessoa muda. Não, puxa, eu estava pensando, será que tem algum problema mudar aquela porta que está ali e botar aqui? Aí não, a gente. Por quê? Não há planejamento. Então Deus não, Deus ele planeja tudo. Ele planejou tudo. Fez-se uma planta e construiu a casa a partir dela. Deus também fez um projeto para o mundo e para a humanidade. E o projeto de Deus para a humanidade tem um nome. Sabe qual é o projeto que Deus fez e preparou para a humanidade? Família. Esse é o projeto que Deus preparou, planejou para a humanidade. Família. Isso significa que se destruirmos a família conforme o plano de Deus, estaremos destruindo a própria humanidade. Irmãos, por que o diabo ele tenta destruir a família todo o tempo, toda hora? E o pior não é isso, é que ele tem conseguido destruir muitas famílias nos últimos tempos. Ele tem conseguido destruir através das drogas, através da prostituição, através do álcool, através da mentira, através da traição. Ele tem conseguido destruir famílias de tantas maneiras. Porque o diabo sabe, se ele destruir a família da Camila, do Zé Luiz, ele vai estar ferindo o coração de Deus. Ele sabe que ele derrubando, ele tirando de ação uma família, ele vai estar tocando na igreja de Deus, porque a igreja ela é constituída de famílias, e uma família bem estruturada é uma igreja abençoada. E o inimigo ele sabe disso. E o pior de tudo, sabe o que é? É que nós também sabemos e permitimos que ele tenha êxito. Isso que é o pior de tudo, meus irmãos. Você sabe que o diabo está aí para matar, roubar e destruir.
Ele quer destruir a sua família, ele quer destruir o seu lar, a sua casa, ele quer destruir o seu casamento, ele quer destruir os seus filhos, ele quer destruir o seu esposo, a sua esposa, ele quer destruir os seus pais. Mas muitas das vezes, o que acontece? Você empresta o seu ouvido para ele, você empresta a sua boca para ele, você empresta os seus olhos para ele, você empresta os seus pés para ele, você empresta as suas mãos para ele. Ele consegue ser exitoso naquilo que ele quer fazer e que ele tem para fazer. Imagem, ou melhor, imagine esse galpão aqui. Imagine esse galpão, né? O galpão, cada dia ele se transforma mais em galpão, né? Antes era só a parede, agora botou o telhado, aí ficou um caixote, né? Um caixotão. Imagine esse galpão. Por exemplo, se sairmos cortando as colunas, o que vai acontecer? Imagina esse galpão. A gente sai cortando essas colunas aqui, sai cortando aquelas colunas lá e tal. O que vai acontecer? Vai desabar. Ó, vai desabar. E aí o negócio principal, pior e mais agravante, não é simplesmente desabar, é a forma que ele desaba. E a forma que ele desabar ainda pode atingir e levar quem está embaixo. Vai desabar tudo. A família é como essas colunas que sustentam a humanidade. Isso é muito fácil de entender. Vocês estão vendo, estão visualizando cada coluna dela? Olha. Visualize bem que vai chegar um tempo que você não vai conseguir mais ter a visão dessas colunas. Que a gente vai botar carpete aqui nessas paredes todas, né? Por causa da fusta, a gente vai botar drywall lá em cima para fechar todo o drywall, aí vai parear aqui tudo, aqui embaixo vai ser carpete, tal. E aí a gente não vai conseguir mais visualizar as colunas, vai ter rebaixamento e tal. Mas está vendo essas colunas? Essas colunas, elas são como a família. A família é a sustentação da humanidade. Se a família quebra, a humanidade quebra. Se a família cai, a humanidade cai. Essas colunas, corta elas todinhas, vai cair. A família é cada coluna dessa para a humanidade. A minha família é muito importante, a sua família é muito importante. Por isso, lute por ela, ore por ela, clame por ela, interceda por ela, coloque o joelho no chão, vai no monte, ora no teu quarto, fecha o teu quarto, fecha a porta do teu quarto e ora, porque a tua família é preciosa. Tem aquelas coisas, né? Ah, que fulano é assim, que fulano é assim, que fulano é assado, que fulano é assado. Mas aí você também se inclui. Eu sou assim, aí a gente tem que falar assim, e eu sou o pior de todos. A gente nunca fala. A gente sai dando características, adjetivos para todos os membros da família. E a gente se coloca de fora como se a gente fosse o outro. E toda a família são assim, gente. Mas já pensou se a família não fosse assim? Ia ser muito chato. Ia ser muito chato, a mãe não briga com o filho. Aí o filho não desobedece um pouquinho aqui. Aí não sei o quê. Aí não tem um tapinha, não tem uma chinelada. Poxa, não tem um chinelo bom assim, ó. Não tem. Aí, poxa, que família é essa? Família.
Família. Família é assim. E é essa família que Deus colocou você. E Deus, ele é tão tremendo, gente, que quando você não tem família, Deus te coloca para conviver com a família. Ah, eu não tenho família. Deus vai e coloca você para conviver com a família. E aí, meus queridos, na primeira página da Bíblia, vemos que Deus criou o homem. E ele percebeu que o homem sozinho não era feliz. E é assim, né? E a gente hoje, fica falando, hoje esses jovens não conseguem ficar sem namorada, não conseguem ficar sozinho, não conseguem. Mas Deus olhou para o homem e viu que não era bom ele ficar só. Agora não sei se o homem era jovem ainda, né? Se ele era adolescente, se ele era adulto, né? A gente não sabe diagnosticar qual a idade que o homem tinha para Deus chegar e pegar uma mulher e falar aqui, ó, sua adjuntora, sua ajudadora, sua auxiliadora, né? Então, isso já é do homem. O homem não consegue essa vida. Ele não consegue. E separa ali, casa ali, descasa aqui, casa por lá. Não sei o quê. Não é não, Gustavão? É verdade. Dessa forma não consegue, tá só. Aí, como tem muitos aí, já pega logo a Bíblia. Não, mas Deus falou. Não é bom o homem ficar só. Então, Deus olha para essa situação e vê. Vemos que Deus criou o homem, percebeu que ele não era feliz sozinho. Então, de sua costela, Deus fez a mulher. O que significa isso? Claro, isso é uma poesia, uma alegoria, uma poesia. Mas a palavra diz que Deus fez a mulher da costela de Adão. Por isso que fala costela de Adão, costela de Adão. E aí Deus começa junto ao homem e junto à mulher. E ele faz com suas próprias mãos. Tu vê que Deus, ele cria tudo. Ele cria a partir da palavra. Haja luz, haja água, haja terra, haja as árvores do campo, haja animais terrestres, animais marinhos, animais, né, do ar, né, que voam, e quando chega no homem, ele fala: façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Aí você já parou para notar que, se a gente olhar para a gente, Deus tem várias faces, né? Porque cada um de nós tem um jeito, né? Tem um que é feio, tem um que é mais feio, tem um que é 3 vezes feio, tem um que é mais bonito, tem um que é menos bonito, tem um que é mais bonito, tem um que é, né? E nós somos. E isso eu falo só na questão da face, do rosto, né? Cada um de nós temos uma fisionomia. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Mas não era simplesmente na fisionomia, era na questão de pensar, de raciocinar, de enxergar, de visualizar, de projetar, de planejar. Agostinho, ele fala em determinado momento, ele traz para a gente o seguinte: Deus não quis tirar um pedaço da cabeça do homem, porque a mulher não foi feita para governar o homem. Aí Deus não quis tirar. Agostinho, ele traz esse pensamento, ele traz essa posição.
Também não tirou um pedaço do calcanhar, porque o homem não deve pisar na mulher. Percebe? A mulher não deve governar o homem, mas o homem também não deve pisar na mulher. E Deus cria a mulher para andar lado a lado do homem. Deus tirou uma costela do lado do homem, perto do coração, pois a costela protege o coração. Isso significa que a mulher deve ser um apoio para o homem. A mulher é um apoio para o homem. Ele tira da costela, a costela é perto do coração, a costela ela protege o coração. Tu vê que ela fica aqui nessa, né? Essa região aqui do tórax, e fica protegendo o coração, que é um órgão vital do corpo. E aí Deus tira lá uma costela e começa a preparar a mulher. E aí a mulher só poderia sair da costela mesmo. Porque se tira do pé do ombro, os ombros com os pés feios. Se tira da cabeça, não com os cabeção burro, chapado e tal. Aí tira da costela, dá um negocinho, um ossinho mais, né? Mais sensível, mais dedicado. E aí cria as mulheres. E aí tu olha para as mulheres, o semblante, a fisionomia das mulheres totalmente diferente do homem. E as mulheres, aqui são as mulheres, né, que tu olha para elas, né? Elas têm a cara de mal, né? Elas têm a cara de malvadona. Eu tenho até medo delas. Eu lembro, cara, quando eu era jovem, aí passava uma mulher, uma dona assim, você mexeu, ela estacava perto de tudo. Estava perto de você, estava correndo. Mas, por tudo isso você vê que ela tem um toque diferente do homem. Ela é mais, por mais que elas sejam durosas, sejam, né, bravas, elas têm aquela sensibilidade que Deus colocou, esse toque de sensibilidade nelas. E ele deve amá-la. A mulher tem que ser o apoio do homem, e o homem deve amar a mulher. Mas não é só amar de ficar falando, não. Às vezes tem uns que nem falam, né? Só bota comida no armário e acha que é por isso que ele ama ela. Não deixa ela pegar a chuva que está debaixo do telhado, ele acha que é por isso que ele ama ela. Ah, ela sabe que eu amo. Ela sabe que eu amo ela. Só porque vai fazer compra, só porque vai. Não, o homem tem que amar a mulher com todo o coração. Se alguém bater na costela, não atingirá o coração. Ou seja, a mulher deve proteger o homem de forma especial. A mulher deve proteger o homem de forma... Você já viu jogador de futebol? Acontece muito com jogador de futebol. Quebra a costela. Tá de cotovelada, aí cai, tromba. Agora, imagine se não tivesse essa proteção aqui para proteger o coração. Ia ficar exposto. Ia ficar exposto. Então, bênção pura, meus irmãos. Então Deus fez a mulher e levou até Adão. Adão ficou muito feliz e disse a Deus: agora sim tenho alguém que é o osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque é o feminino do homem. Em hebraico, homem é Ish e mulher é Isá. Então,
vê que Adão ele recebe aquela. Agora tu vê como é que é interessante Deus, né? Deus cria Adão. Eu acho que Deus nunca tinha chamado para Adão, não. Aí quando Deus cria outro ser, Adão fala: essa é a minha mulher, osso do meu osso, carne da minha carne. Isso aí que era a mulher. Entendeu? De repente, nesse momento aí, Adão já tinha dado nome aos animais, né? Ah, aquele ali vai ser leão, aquele vai ser cachorro, aquela vai ser girafa, aquele vai ser jacaré e tal. Ele já tinha dado o nome aos bichos, os animais que Deus deu essa autoridade para ele, essa autonomia para Adão. E aí você vê que ele dá nome a todos. Quando chega aquela figura diferente dele, ele identifica logo que é a mulher. Então, o Senhor já tinha criado um casal de espécie de todos os animais. O único casal que estava faltando na terra, no jardim, era o homem. Deus deve ter dito: poxa, eu criei um girafa e uma girafa, um elefante, um cachorro, uma cachorra, um leão, uma leoa. Mas isso aí, ele vai ficar chupando o dedo, vai vendo os animais de origem. Aí Deus vai lá, cria uma figura mais feminina, e ele logo identifica: ela será chamada mulher. Vê como Deus planeja tudo, como que Deus cria tudo, a sabedoria dele, tudo planejado, projetado. E sereis uma só carne. Quando Deus não falou diretamente para o homem, mas para ambos, o que ele disse a eles, em Gênesis 2:4, está escrito: por isso o homem deixará o seu pai e a sua mãe, se unirá à sua mulher, e será uma só carne. Como tem homem aí que não quer deixar pai e mãe, né? Unir-se-á a sua mulher, deixará pai e mãe. Isso aí tem causado tanta situação complicada. O homem, a mulher fala que vai largar, que vai deixar. Eu vou voltar para minha mãe, vou voltar para casa da minha mãe. Ele não consegue ir lá, construir um lar para ele e morar lá. Não, porque ele quer a comidinha prontinha, quentinha, um pratinho bonitinho, roupa lavada, colchão, limpinho, roupa de cama, mesa e banho, entendeu? Então ele corre para a mãe, e aí a mãe boa recebe o filho daquele tamanhozão grandão. O primeiro livro que é o Gênesis, ele relata a formação da família, onde tudo começou. Hoje existe a família da Leandro, família da Camila, família da Fernanda, família do Gustavo, família do Elvis, família de Maria, e a Fernanda também, né? Por que existe? Porque lá atrás Deus cria Adão e Deus cria Eva, homem e mulher. E aí tem um determinado momento que Deus crescei e multiplicai. E tem parte na Bíblia que as pessoas conhecem muito bem, né? A gente vê que tem gente crescendo e multiplicando. Meu Deus do céu. É uma fertilidade fora do comum. É a terra fértil. Então,
A visão de Deus é que o homem e a mulher se tornem uma só carne. O que significa carne na Bíblia? Carne na Bíblia se refere àquilo que é humano. Carne na Bíblia se refere àquilo que é humano. Ele fala, ó, e vocês dois se tornar-se-ão uma só carne. Então, vamos se juntar. Vamos ser cúmplices. Vamos se unir. E Jesus nos alerta: vigiai e orai, porque o espírito é forte, mas a carne é fraca. Mas eu, toda vez que eu leio esse texto, me faz pensar, refletir. Jesus fala: o espírito é forte, a carne é fraca. Mas parece que tem muitos momentos, muitas pessoas, eles deixam a carne e fortalecem muito mais a carne e fragilizam o espírito. E para nos ajudar a elucidar isso, contradizer, por isso nós estamos vivendo um período de jejum. 21 dias de jejum para nos fortalecer. Mas o jejum, o que o jejum causa, irmãos? Você sabe qual é o propósito do jejum? E tem muita gente que às vezes, puxa, eu não vou comer isso, não posso comer isso, tal, e acha até legal, acha maneiro, tal. Mas sabe qual é o propósito do jejum? É fragilizar a sua carne, é você ficar com fome, é você ficar com dependência, é você ficar fragilizado. É a sua carne, o jejum, é isso mesmo, é você fragilizar os alimentos. O propósito é esse, é você ficar fraco mesmo, é você ficar fragilizado. É a sua carne, é você perder, é a sua carne perder o domínio, é você não ter mais domínio sobre você, porque aí Deus ele vem e ele entra no comando, no controle, e ele fica absoluto. O espírito ele vai fortalecendo e a carne vai morrendo. Olha, vivifica o espírito e mortifica a carne. Esse é o propósito do jejum. É a gente se fortalecer espiritualmente. É a gente deixar a nossa carne com fome, fragilizada, para aquela luta do espírito contra a carne. A carne está fraca, ela não vai vencer. O espírito está forte, ele sempre que vai se sobressair. Vigiai e orai, porque o espírito é forte, mas a carne é fraca. A carne é fraca para te dar força para você pecar. A carne é fraca para te dar força para você se desviar. E aí, a carne é fraca, mas aí a gente vai fragilizar ela propositalmente, de forma que ela não consiga ter influência sobre a minha vida, de forma que ela não consiga ter influência sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre aquilo que Deus criou, sobre aquilo que Deus Ele fez, Ele trouxe à existência o homem e a mulher e formaram a família para constituir a igreja. Olha, Deus lá no início de Gênesis, Ele cria o homem e a mulher. Quando chega lá no Novo Testamento, vem Jesus e institui a igreja. Vê, Deus cria o homem e a mulher, Jesus institui a igreja. E a igreja formada por famílias.
constituída de famílias, e essas famílias precisam ser fortes espiritualmente. Essas famílias precisam lutarem para matar a carne, fragilizar a carne e fortalecer o espírito. Ou seja, o que é humano é fraco, porque a carne é o quê? A carne é humano, é um homem. E aí, o homem é fraco. Nós somos fracos. Por isso, devemos ter cuidado com a carne, com a natureza humana. A nossa natureza humana, ela nos trai, ela nos leva para a armadilha, ela nos leva para cair abismo. A natureza humana, ela é ingênua, ela é frágil, e nessa fragilidade, já viu as pessoas ingênuas? Quantas pessoas elas, dentro da ingenuidade dela, ela envolve a cobra, ela rastejava. Ah, coitada, ela rasteja, ela não consegue, tá. E com toda aquela ingenuidade, aquela debilitação da cobra, ela envolve Adão e Eva. Por isso a gente tem que tomar cuidado com pessoas que a gente julga ser ingênua, que a gente convive, que a gente se relaciona. Deus disse ao casal: sereis uma só carne. Isso significa que vocês são uma unidade. Não deve haver divisão entre vocês. Não deve haver fingimento, mentiras, brigas, ciúmes, inveja. Nada pode dividir um casal. Um casal cristão é bonito enquanto, ou melhor, quando ambos estão unidos e tomam as decisões juntos. O inimigo, como é que ele age no casal? E é engraçado que às vezes está tudo bem, do nada ninguém ligou com ninguém, ninguém perguntou para ninguém, aí do nada, o que é? Não vou fazer, não dá. Percebe como que acontece? Casal que o inimigo ele dói fazer, sabe o quê? O casal dormir brigado. Mas é o seguinte, você dorme um com o pé para lá, um com o pé para cá, um que gosta de falar, mas não dorme fora da cama não. Dorme brigado, mas dorme na cama. Não sai da cama. E o Senhor fala o seguinte: não deixe que o sol se ponha sobre sua ira. O que quer dizer isso? Você vai brigar, vai ter uma desavença durante o dia, mas antes de você ir dormir, faça as pazes. Imagine, um filho desgelado, ele não briga nunca. Se eu estiver brigado, eu vou lá no controle, faço as pazes. A pessoa daí agora levou de buquê cheio de nota de 100. Não é desse não. É ótimo para fazer as pazes. O quarto tem que ser sagrado. Sua cama tem que ser sagrada. Não leva qualquer um não para sentar lá não. Para estar no seu quarto não. Preferência deixar a porta sempre trancada e levar a chave. Que aquilo ali é privativo de marido e mulher. Mas nem filho. Filho vai para lá, vai dar uma na sala, na cozinha, no banheiro, no quintal. O leito do casal é sagrado. Entendeu?
Aí a gente leva qualquer pessoa para dentro do quarto, não sabe qual a intenção da pessoa. De repente a pessoa está de olho no teu marido. De repente a pessoa está de olho na tua mulher. De repente a pessoa olha para aquela cama, eu aqui com ele. Eu aqui com ela. Não é, vocês pensam que não é não? Gente. Nós temos que estar atentos, cuidando da nossa família, cuidando da nossa casa, cuidando daquilo que é nosso. Entendeu? E aí sem falar as outras coisitas, né? Que você também tem que, né? De vez em quando, lá em Friburgo, compra uma lingeriezinha lá provocante, provoca ele. Os homens também, né? De vez em quando, né? Faz a barba, faz o cabelo. Tem outras coisas que não dá para fazer, então, sei lá. Mas faz alguma coisa lá para tirar o chulé, para tirar o joanete, aquela unha grandona que ficou do tênis. Aí chega lá na hora, arranha a canela da mulher toda, entendeu? Faz algo, entendeu? Tem que nutrir relação. A família tem que ser nutrida. Filhos, pais, filhos. Filhos, agrada o pai, a mãe. Traz um docinho, traz uma pipoca. Passa ali no negócio ali de biju, vou levar para minha mãe hoje. Passa ali no negócio, vou levar um chinelo para meu pai hoje. E os filhos, tem filho que só quer ganhar. Só quer pedir, só quer. Poxa. Então, família, vamos se nutrir, vamos trocar, vamos ter troca de amor, de carinho, de amizade, de cuidado. Eu deixava minha mãe feliz que ela gostava. Uma travessa, jogo de prato. Ela gostava, ela ficava feliz. Eu desse outra coisa, não, mulher fala, não, tem que dar coisa para mim, então. Tem jeito, mas só que tem mulher que, ainda mais mulheres no tempo antigo, né? Mais experiente, mais lá atrás de outra geração, ela gostava de sair de cozinha. Você dava uma passarinha de cozinha, puxa, parecia que ela dava uma panela e dava uma frigideirona assim. Poxa, por que eu vou fazer uma? Eu não posso aniversário, porra! Agrada. Olha, gente, às vezes a gente faz de tudo para agradar a pessoa que não tem nosso sangue. A gente faz de tudo para agradar amigo, amiga, namorada, marido. Quando é marido, mulher já marido, já virou. Mas é namorada, a gente faz de tudo. Eu, minha namorada ali, eu fazia de tudo, dava tudo. Eu não ia agradar minha mãe. Então comprava as coisas para ela, agradava, né? Mas ela era ruimzinha. Nem agradando, abraçava. Mas eu fazia a minha parte. Então, família tem que ser nutrida. Família tem uma planta, você tem que jogar água todo dia. Você tem que tirar as impurezas. De vez em quando cresce erva daninha ali, você tem que tirar. Porque foi Deus que fez, foi Deus que criou, foi Deus que trouxe a existência. Você já imaginou se não tivesse família? Como é que eu fico imaginando, como é que eu ia viver? Como é que você ia viver, gente, se não tivesse família? Como é que seria? Como Deus resolve fazer assim, façamos a humanidade a nossa imagem e semelhança. Pronto. Aí. Foi feito todo mundo. E aí, o que aconteceu? Você não ia ter linhagem, você não ia. Então percebe como a importância da família? A família ela tem uma importância fora do normal. A família é a célula máter da sociedade. Então vamos correr aqui para segredo da união do casal, oração. Então, qual é o segredo para o casal se manter de pé? A oração. Por que o casal? Pastor, o senhor está falando de família? Sim, porque o casal
que gerencia a casa, o casal que é o líder da família, o casal que é o cabeça da família, o casal que dita a direção que a família vai tomar. É ou não é? É o casal, parte do casal. A direção que Pedro e Maite vão tomar tem que partir de Zé Luiz e Camila. Então o casal tem que estar em oração, o casal tem que estar junto, o casal tem que estar unido, o casal tem que estar comprometidos. E o tema dessa reflexão é justamente esse, família. Dependa de oração. Casal. Irmãos, eu lá na minha casa eu faço questão, eu não sou daqueles caras metódicos. Não, vou lá para o meu escritório. Ou vou lá para o campo que tem lá. E fica lá escondido lá. Eu leio em qualquer canto, em qualquer espaço da casa. Pode estar vendo televisão, eu sento lá na minha Bíblia e volto lá de lá. Ah, mas isso me atrapalha. Não atrapalha nada. Me atrapalha eu não ler. Se eu não ler, me atrapalha. Sabe por que eu faço isso? Que é para que a minha família me veja eu fazendo. Os meus filhos verem. Aí agora tem neto, o meu neto vê, eu leio a Bíblia. E daqui a pouco ele está chegando lá do lado lá e vai. Entendeu? Então por isso que o pai, o marido e a mulher, o homem e a mulher, eles têm uma responsabilidade. Porque se eles não fizerem, como é que eles querem que os filhos façam? Se eles não fazem, como é que eles querem que a família faça? Se o homem e a mulher não vêm para a igreja, como é que eles querem que os filhos venham para a igreja? Se o homem e a mulher não oram, como é que eles querem que os filhos orem? Então eu leio bem, eu leio na sala, eu leio no quintal, eu leio no banheiro, eu leio na varanda, eu leio na calçada, eu leio na piscina, eu leio tudo lá. Sempre lá leio. Que é para eles presenciar o mesmo. Estudando, lá, Aí daqui a pouco eu paro, aí vou lá, brinco com um, brinco com o outro, aí tomo uma coisa e tal, depois eu volto, aí eu escuto alguma coisa assim, entendeu? Não tem aquela. Não. Eu gosto de ler quando todo mundo dorme também. Que já é uma leitura mais. Mas eu não só leio só quando está silêncio. Eu não tenho essa não, só essa hora tal, dia tal, não fala o mestre que ele está ali, não pode. Não é isso. É qualquer hora. Eu estou ali para. Eu chego aqui, eu chego aqui de manhã para trabalhar. Aqui na igreja, fazer isso também. Chego aqui, a primeira coisa que eu faço. Boto meu joelho aqui. Aí depois eu boto uma mesinha ali, eu boto minha Bíblia. Aí eu estou trazendo a apostila para cá para não poder ler, a apostila do curso de livro. Aí fica aqui vendo. Aí leio, depois eu vou e começo a trabalhar. Entendeu? Ah, não vou trabalhar, não. Isso é para quê? Se eu faço aqui, por quê? Passa um monte de gente, vai ver, o pastor está lá, está orando, o pastor está ensinando, o pastor está lendo, isso aqui. Aí passa a gente, pastor, desce a porra, desce a porra. Pastor, desce a porra, desce a porra. Pastor, porque quem influencia a família é o homem e a mulher. Quem vai influenciar a Maide, pequenininha, está na igreja, e vem, e brinca, fica à vontade, é assim mesmo. Agora, se a Camila quiser não está aqui, ela vai vir para dar como? Não vai ter como vir. E aí depois, quando estiver assim, aí que não vem mesmo.
Você não trouxe quando era assim, aí vai querer trazer assim? Ainda mais hoje em dia. Hoje em dia o pai não consegue mais arrastar umas crianças dessas da mãe de jeito nenhum. Ah não, já cresceu, não chegou. Então, nós temos que influenciar nossos filhos. Entendeu? O casal que não ora não se mantém unido. Daqui a pouco um começa a mentir para o outro, a tratar, ou melhor, a trair e a inventar histórias e a dividir o casal. O casal tem que orar. Então tem que orar, homem, mulher, ore. De repente o seu filho é grande hoje, tem problema de oração, tem problema de adoração, tem problema de estar na igreja, o culpado é você. Culpados somos nós. Porque a gente não trouxe ali, ó, regrado. Ah, não vou não. Não vai não. Mas também vai ficar dentro de casa. Ele quer ficar dentro de casa. É internet, iPod, é notebook, é televisão Netflix. É mais fantástico. Ó, não vai cair, então vai ficar em casa, não vai pra rua também não. Geladeira cheia. Poxa, deve ficar aí, olha. Que castigo bom, não vai vir, vou ficar em casa. Poxa, coisa boa. Entendeu? Então, que Deus abençoe vocês. A salvação vem da oração. Casal que ora permanece unido. Não tenham dúvida disso. Se quiser salvar as famílias, precisaremos salvar os casais. E a salvação vem da oração. Oração. Transforme a sua casa num ambiente de oração. Quando alguém chegar lá e ver algo diferente, monta um cantinho de oração. Não tem um cantinho da Supernana? Monta um cantinho da oração na sua casa. Que as pessoas cheguem na sua casa e encontrem você orando. Que a sua família chegue na sua casa e encontre você orando. Tá? Mas aí eu vou dar o pessoal que dorme muito aí, né, Gustavo? Zé Luiz, não ora no quarto, não. Se você orar no quarto, ora de joelho no chão. E tem gente que ajoelha assim na cama, pô, a pessoa dorme ali e só acorda outro dia. Né? Então ora no chão, de joelho no chão, entendeu? E ora no lugar menos confortável possível. Entendeu? Ora no lugar menos confortável possível. Porque orar dá sono mesmo. Às vezes eu me pego orando dormindo. Ainda mais quando é na madrugada. Eu acordo todo dia 3 horas da manhã para orar. Aí às vezes eu tenho que levantar da cama, tenho que sair, tenho que sentar lá na varanda, tenho que ir lá para a piscina, na área do quintal lá. Aí fico lá, porque senão eu não. Solto. Ser humano, somos humanos. Entendeu? Mas aí depois também que eu engreno, quando eu vou ver, já vai dar 5 horas. É meia hora que eu tenho que orar, quando eu vou ver, já vai dar 5 horas. Aí eu vou para a cama e tento voltar a dormir, que aí tu perde o sono, aí tu dormir, você vai tá clareando. Mas irmãos, pega essa senha, oração, você vai ver como vai fazer bem para a sua família. Fiquemos de pé, em nome de Jesus. E você que está fazendo a sua campanha aí, com a quarta-feira, você sabe, vem aqui para frente para a gente orar, em nome de Jesus. Quarta-feira, só você sabe, você e Deus. Então, e procure se manter fiel à sua campanha, tá? Está aqui todas as quarta-feiras, apresentando seu pedido aqui no altar do Senhor. E é você que controla a sua campanha, tá?
Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima. Pastor, chegou na sétima, volta para a primeira. Pastor, olha, eu fiz a campanha na primeira semana, Deus me deu a vitória. Aí você vem para dar o testemunho. Porque o seu testemunho vai facilitar, vai quebrar barreiras na vida de outros. Vai abençoar outras pessoas com o seu testemunho. Entendeu? Então, em nome de Jesus. Eu quero convidar aqui a nome da Valéria para orar. Vai estar orando. Olha o que eu fico lá, irmão. Lá, dentro. Deus louvado, engrandecido seja o teu nome. Continuamos na tua presença, Senhor, primeiramente para te agradecer por este momento, Senhor, tão maravilhoso que nós passamos aqui na tua presença, Deus. Obrigado, Senhor, pela nossa família, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado da nossa casa, da nossa família. Senhor, obrigado pela vida de cada irmão que se encontra nesta noite. Senhor, o Senhor sabe como cada um aqui entrou, Deus, nesta noite. Mas, Senhor, que teu Espírito Santo venha ter falado aos nossos corações, Senhor, e que nós venhamos ser aqui diferentes. Senhor, aqui dá os teus filhos diante do teu altar. O Senhor conhece a petição de cada um, Senhor. O Senhor sabe, Pai, o porquê eles